Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Estamos indo aqui para a nossa oitava aula. Já estamos quase encerrando o nosso curso de Introdução à Programação utilizando o chat GPT. E bom, hoje a aula vai ser muito simples também, igual todas as outras. A gente vai abordar o tema de vetor e o tema de matriz. Bom, vetores são basicamente listas, não tem muita definição, diferente de outras linguagens de programação. Em Python, vetores são puramente listas, é, e eles herdam as mesmas características das listas. Eles são mutáveis, são não necessariamente ordenados, enfim. A criação de um vetor é a mesma criação de uma lista. Você cria uma variável e abre o colchete após. Colocamos o sinal de atribuição, que é o igual, colocamos o colchete. É assim que definimos um vetor em Python. Bom, eles também têm as mesmas características da lista, como eu disse. A gente pode inserir ou ordenar ou remover valores, enfim. E a gente também tem as matrizes. Bom, as matrizes são como se fossem listas de listas. Se vocês lembrarem da matemática, da época de escola, vocês vão lembrar que matriz é como se fosse n linhas para n colunas, né? E, bom, aqui a gente cria não necessariamente n para n, a gente pode ter mais ou menos colunas, não necessariamente vai ser os mesmos valores. Mas, bom, matriz em Python é criada utilizando listas de listas. A criação vai ser então a mesma de um vetor, só que nós passamos uma outra lista dentro dela. Então colocamos o sinal de atribuição, colocamos uma lista, colocamos uma outra lista dentro da lista. E assim a gente tem então um vetor, ou uma matriz, que seria um vetor de vetor. Bom, como que a gente faria então para poder fazer operações nessas matrizes? Bom, vamos adicionar agora alguns elementos, por exemplo, 1, 2 e 3. Vamos agora volta lá, isso, vai para a direita, isso, vírgula, adiciona outra aí, 4, 5, 6, isso, 7, 8, 9, isso. Bom, adicionamos esses valores aí à nossa matriz. Se vocês pararem para analisar, a gente tem essa matriz aí. Bom, vamos realizar, vamos percorrer toda essa lista. Como que a gente faria? E bom, agora a gente vai mostrar como que faz para percorrer esses vetores de vetores, né? A gente coloca um for i em range, abrimos o parênteses, e o primeiro parâmetro do range vai ser o tamanho desse vetor. Então a gente vai passar len, abrimos o parênteses e colocamos matriz. Bom, explicando brevemente o que essa linha de código está fazendo. Nós vamos percorrer o tamanho, nós vamos percorrer i vezes de zero até o tamanho dessa matriz. Bom, o range, né, a gente viu naquela aula de listas que ele serve para poder percorrer distâncias. Então, se a gente colocasse, por exemplo, range de 0 a 10, ele vai percorrer do 0 até o 9. O último valor não entra. Nesse caso, a gente vai percorrer do 0 até o tamanho da lista. Então, a gente vai repetir i vezes. Adicionamos os dois pontos ali após. E aqui entra a mágica. A gente tem que fazer um outro vetor, uma outra, um outro for. Por quê? Bom, imaginem o seguinte: o primeiro for, ele basicamente está percorrendo aquela lista. Bom, imagine o seguinte: vocês veem que tem
três aberturas e fechamentos de colchete. Cada for vai percorrer essas aberturas. Então, o primeiro for ele vai percorrer o colchete que tem 1, 2 e 3. O segundo ele vai percorrer o colchete que tem o 4, 5, 6. O terceiro e o último ele vai percorrer o que tem o 7, 8 e 9. O J ele será responsável por percorrer os elementos que estão dentro dos colchetes. Como assim? Bom, vamos supor no primeiro for I. O primeiro for I, ele irá percorrer o colchete número um, que seria o 1, 2 e 3. O J, ele irá percorrer todos os elementos que estão dentro desse colchete. Então ele iria visualizar, encontrar os elementos um, 2 e 3. Aí o próximo for, quando o I tiver o valor um, o colchete será o 4, 5 e 6. E o for do J, ele irá receber os valores 4, 5 e o 6. E o último for, o I, irá ter o último colchete. Então ele irá estar no colchete que tem os valores 7, 8 e o 9. E o J, ele será responsável por percorrer esses valores dentro da própria lista. Então pensem numa parte que representa um todo. O I é como se fosse uma parcela grande. É como se fosse não os elementos, mas onde os elementos estão. E o J é onde os elementos, não onde os elementos estão, mas os valores dos elementos, a posição deles. E bom, como que a gente faria para exibir essa matriz? Bom, damos dois tabs para poder ficar ordenado. O Filipão, aperta tab duas vezes aí. Isso. Agora vamos colocar um comando print para poder exibir no terminal. Abrimos e colocamos matriz, que é o nome da nossa. Não precisa disso não, mas tá bom. É porque vai ficar. Tá. Dois pontos, dá espaço. Isso. Direita, vírgula. Vai para direita e aperta vírgula. Isso. Aí você vai colocar a matriz, vai abrir o colchete, colocar aí, fecha, abre e coloca J, igual em C. Isso. Você escreveu errado. Boa. Bom, se vocês lembrarem, quando a gente estava trabalhando em lista, a gente utilizava só um índice para poder representar. Aqui a gente está trabalhando com uma matriz de duas dimensões, então a gente vai ter dois índices para poder representar. E bom, vocês repararam que quando a gente estava trabalhando com lista, era necessário apenas um for. E agora que a gente está trabalhando com um vetor, uma lista de lista, né? Se a gente pode chamar assim, a gente precisa de dois fors para poder representar toda a lista. E se a gente tivesse uma lista de lista de lista, a gente teria que ter três fors. Então, à medida que a nossa dimensão da matriz aumenta, a complexidade do nosso código também aumenta. E bom, o primeiro, o I, como eu disse, ele representa a maior parte. Ele não representa os valores, mas a posição que os valores estão. E o J representa a menor parte, que seria os valores. Então, se a gente tivesse uma matriz na posição, ao invés do I e do J fosse 0 e 0, a gente teria o valor 1. Se a gente trocasse do J para 0 e colocasse 1, a gente teria o valor 2, e assim sucessivamente. Então, quando o I vai poder alcançar os valores para essa matriz de 0 até 2, incluindo o 2, sendo que quando ele alcança o valor 2, os elementos que ele pode ser representado são o 7, 8 e o 9, e o J, ele também vai de 0 até 2, e ele representa os números em si. Agora, se a gente executar esse código, a gente vai conseguir exibir toda a matriz. Bom, a gente pode deixar essa tabulação um pouco mais bonita ainda, colocando o print logo abaixo desse print.
Damos um espaço, quebramos uma linha, aperta, quebra esse print, isso. Aí, isso, print. Só o print, isso. É só que você tem que consertar a indentação aí. Isso. Vai, vai lá em cima e quebra a indentação no de baixo, no print de baixo. Você deu dois espaços, não. Esse de cima aí, da matriz. Você deu isso. É, isso. Agora, se a gente executar o código, a gente vai conseguir ter uma representação matricial de uma matriz. Uai, o que que você fez de errado? Ah, tá, entendi. Não, não, o print já tem a barra N. Depois do matriz ali, ó, você vai fazer o seguinte. Você coloca o end, vírgula, coloca vírgula, end igual, abre aspas, dá um espaço. Não, um espaço dentro das. Isso, agora executa. E aí a gente conseguiu uma representação da matriz. Vamos apagar esse valor, né, matriz que a gente colocou, e vamos só exibir os valores para ficar uma representação matricial. Bom, observe que a gente conseguiu a matriz. E, bom, basicamente sobre matrizes é isso. A gente consegue fazer as mesmas operações de listas, só que lembrando que a gente tem que adicionar uma nova dimensão a essa lista. E bom, a gente também pode ter listas de vários outros tipos. As listas não se limitam a apenas listas de listas. A gente pode ter listas de tuplas, listas de dicionários. É, é uma gama absurda de utilização. Bom, sobre matrizes e vetores é isso. A matriz, eu confesso que é um tema que pode ser um pouco complexo, porque a gente entra um pouco no campo de ter que pensar na posição, não em uma única posição, mas vai entrando em várias outras dimensões e as coisas vão ficando bem complexas, principalmente quando a gente começa a trabalhar com muitas dimensões. Mas bom, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato via e-mail ou através de solicitando a tutoria presencial. É isso.